Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Profissão Nutrir. E eu aproveito para te convidar. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva. Você vai ter acesso a diversos materiais sobre nutrição, sobre educação em saúde, aulas sobre diversas doenças, como tratá-las do ponto de vista nutricional, enfim, você vai ter muitas informações que você vai poder aplicar no seu dia a dia e, em especial, você vai encontrar muita coisa sobre a pessoa idosa. Nós estamos agora abordando também diversos outros temas que se encaixam em determinadas fases da vida, a não ser do idoso, mas há uma grande quantidade de materiais lá que, se você tiver uma pessoa idosa, com certeza você vai aproveitar bastante. Então se inscreva no canal Profissão Nutrir, no YouTube, Facebook, Instagram, deixe lá seus comentários, suas sugestões, enfim, fique à vontade. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é de grande importância, às vezes não é um tema que é muito falado, né? Apesar de ser algo que interfere diretamente na saúde, na questão da nutrição, e é algo bem delicado, principalmente para as crianças e para os idosos, que é a questão da diarreia. Quais são as principais causas, quais são os riscos que ela gera para a pessoa, para o organismo e de que forma nós podemos tratar. Então, para você que vai acompanhar a aula, né, vá deixando aí perguntas, dúvidas, para que depois a gente possa interagir. A diarreia é um problema que pode ocorrer com qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Então, ou seja, qualquer pessoa está predisposta por N motivos a ter um quadro de diarreia. Seja ele uma diarreia aguda, de momento, ou seja ela crônica, né? Devido a alguns problemas de saúde, a pessoa acaba tendo uma frequência maior de diarreia no decorrer da vida. E qual é a principal característica da diarreia? É o aumento do número de evacuações, né? Então a pessoa acaba indo no banheiro várias vezes ao dia, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, né? Às vezes a pessoa acaba até perdendo a conta de quantas vezes vai, e a pessoa, além de ir várias vezes ao banheiro, essas fezes têm uma perda de consistência, então, ou seja, elas vão ficar praticamente aguadas. Então você vai evacuar várias vezes e as fezes bem amolecidas no aspecto mesmo de água. Alguns órgãos determinam a diarreia como pelo menos 3 evacuações líquidas, né, num determinado período. Então se você teve lá um desarranjo, uma dor de barriga e de repente você foi lá só uma vez no banheiro, né, você pode ter a sensação, nossa, parece que esvaziou, né? Mas foi só uma vez, então não é denominado ainda um quadro de diarreia. Então precisa ter pelo menos 3 episódios de evacuação líquida, água mesmo, para ser determinado como diarreia. E qual é o principal risco, né, desse quadro? É desidratação. Porque quando nós temos esse quadro, há uma grande eliminação de líquidos pelo nosso corpo, né? E com isso a gente acaba perdendo água do nosso organismo, né? E por que a gente perde muita água, né, nesse momento do quadro de diarreia? Porque geralmente quando nós temos uma diarreia é porque há algo que está nos fazendo mal dentro do nosso intestino. Então é algo possivelmente que está irritando a região e isso está fazendo com que o intestino puxe água do nosso organismo para diluir isso que está irritando e para poder eliminar. Então a diarreia, de certa forma, ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Há algo irritando, se ele eliminar o organismo, esse fator irritante, sem diluir, ele vai continuar causando todo o desconforto. Então o corpo, nessa tendência a evitar tudo isso, dilui isso que está causando, né, todo esse incômodo para eliminar. Isso no caso de toxinfecções, de vírus, bactérias que a gente vai comentar. Então é uma tendência do corpo de expelir, diluindo essa substância. Os adultos, eles são mais resistentes ao quadro da diarreia. As pessoas da terceira idade e as crianças já são mais sensíveis, elas merecem maior atenção. Por quê? Porque grande parte da água que nós temos de reserva, além da água que de certa forma está circulando, que faz parte do nosso sangue, nós temos uma reserva de água nos músculos, na massa magra.
E a pessoa idosa, ela já tem uma diminuição da massa muscular e, consequentemente, ela tem menos água armazenada. E também da criança, a composição corporal da criança é diferente. Então, quando uma criança ou uma pessoa de idade, ela acaba tendo diarreia, é muito mais fácil ela desidratar e perder líquido de uma forma significativa comparado ao adulto, que o adulto saudável ele tem uma boa reserva de água na massa muscular. Em torno de 70% do nosso peso é formado de água. Então nós podemos levar em conta isso. E no idoso e na criança, esse número já é reduzido pelas próprias questões fisiológicas. Então, se é uma pessoa idosa, uma criança que está com diarreia, nós devemos dar uma atenção toda especial. E tem gente que não dá devida importância à diarreia, né? Acha que é algo que vai passar, que está tendo 1 dia, 2 dias, 3 dias e acha que tomando água só às vezes vai resolver. Na verdade não vai. Teve uma outra vez no trabalho que uma pessoa estava com diarreia, fezes bem amolecidas por 10 dias e foi levando. Eu falei, não, você precisa fazer alguma coisa, precisa identificar qual é a causa, precisa buscar tratamento, você pode estar ficando desidratada. Então, a diarreia, o quadro diarreico é algo que a gente tem que levar a sério porque a gente acaba tendo muitas perdas de água e de outras coisas também. Então, vamos dar a devida atenção a esse quadro caso ele não passe. O risco da diarreia, então, é a questão da desidratação, devido à grande perda de líquido. Então, quais que são os principais sintomas da desidratação, para você ficar atento? Boca seca, lábios rachados, diminuição da quantidade de urina. Então você vai no banheiro, praticamente não sai xixi nenhum. Você fica o dia todo e quando você vai, sempre pequena quantidade. E aquela sensação toda de boca seca, lábio seco, não está produzindo saliva. Existem quadros de desidratação um pouco mais graves que podem levar a pessoa, inclusive, a ter confusão mental. Porque, querendo ou não, a água, né, está presente em todos os mecanismos do nosso corpo, inclusive na atividade cerebral. Então, se você tem uma redução de água no organismo, vão acontecer diversas alterações, vão acumular substâncias tóxicas. Então, nós temos que ficar atentos, porque além de você perder água, você perde alguns elementos essenciais, que é o sódio e o potássio. Nós chamamos de eletrólitos, então eles estão presentes juntamente com essa água que é eliminada. E quando a gente perde muito sódio, muito potássio, que tem um nome clínico de hipocalemia e hiponatremia, isso é muito prejudicial. São dois elementos envolvidos na atividade, né, nos impulsos nervosos, na contração muscular, em muitas funções. Então, não é só a água, a perda da água que preocupa, é também esses nutrientes que estão ali praticamente ligados com a água. Então, se nós estamos apresentando sintomas de desidratação, se você ou alguém que está com esse quadro diarreico já está com sintomas esses que eu falei, é necessário buscar ajuda médica, não ficar esperando. Quais são as causas, então, da diarreia? Entre tantas causas, né? Então, eu vou citar algumas aqui. Então, a primeira é a intoxicação alimentar, que é a mais clássica, né? Então, a pessoa come alguma coisa que está com uma carga de bactérias um pouco alta e isso vai fazer com que o corpo perceba essa carga de bactérias e vá eliminar nessa forma que eu falei, diluindo tudo isso e eliminando. Todos os alimentos eles têm uma carga de bactéria, é normal, isso é comum. Mas se esse alimento ele não é conservado adequadamente, essas bactérias, esses micro-organismos, eles acabam crescendo muito. E isso, dependendo do número, já começa a fazer mal para o nosso corpo e a tendência do nosso corpo é querer eliminar. Então existem as toxinfecções alimentares, que é a ingestão de alimentos com uma alta carga, né, de bactérias que são patógenas. E geralmente é o mais clássico que acontece. É você tentar lembrar o que comeu ontem, né? As pessoas perguntam, comeu alguma coisa diferente, comeu fora, porque geralmente são coisas que começam a relacionar. Mas é interessante falar que às vezes você passa mal por uma infecção,
Talvez nem pelo que você comeu ontem, às vezes são coisas de dias atrás, porque essa bactéria, esse micro-organismo, de certa forma, ele ficou incubado e só se manifestou depois de um tempo. Então pode ser sim por uma coisa que você comeu recente, mas pode ser por algo também que você já comeu há alguns dias. Então tem as infecções bacterianas, um exemplo dela é quando você tem infecção por salmonela, que é uma das mais graves que tem, que geralmente você encontra, né, na gema do ovo crua, na carne de frango também, um pouco, né, que já está passando ali do tempo, não foi cozida adequadamente. Você tem as infecções virais também, determinados vírus que acabam causando a diarreia. Tem até aquele termo genérico que fala, né, está com diarreia, é uma virose, né? Pode ser como não pode ser. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria específica, pode ser uma infecção alimentar, enfim. Disfunção da motilidade do tubo digestivo. Então, todo o nosso trato gastrointestinal, do esôfago até os intestinos, eles funcionam através de movimentos peristálticos, né? Então, uma onda musculatura empurrando o alimento. Se nós temos qualquer alteração nessa musculatura e isso acelera demais, esse alimento vai ser expelido, vai ser digerido mais rapidamente e você vai ter um aumento do trânsito intestinal. Tá? Só um exemplo que não é diarreia, mas só para vocês compreenderem. Existe algo que se chama reflexo gastrocólico. Tem pessoas que acordam cedo, vão tomar um café e depois de tomar um café já elas têm vontade no banheiro. Então esse reflexo acontece geralmente com alimentos estimulantes como o café. Então o café, quando ele chega no estômago, isso serve de estímulo, né? Já que é um estimulante como um todo, o trânsito intestinal aumenta e a pessoa tem a necessidade de ir no banheiro. Então é só para você entender um pouquinho como que funciona essa questão da motilidade do movimento, né, do estômago, do intestino, enfim, para aumentar o trânsito, né, dos alimentos dentro do nosso corpo. Parasita intestinal. Então, se há parasitas, parasita é um corpo estranho, a tendência do corpo vai ser querer eliminar esses parasitas. Efeitos colaterais de medicamentos ou tratamentos. Então, geralmente, antibiótico, ele causa diarreia, porque o antibiótico ele é prescrito para matar algum micro-organismo que tem no seu corpo. E daí ele mata os micro-organismos ruins, mas também mata os bons. E o exemplo de os bons são o quê? É a microbiota intestinal. Então você acaba matando a microbiota intestinal, seu intestino ele vai ficar mais sensível e você vai ter diarreia por causa disso. Tá? Quimioterápicos, pessoa que faz quimioterapia, radioterapia, se for uma rádio local, ela pode ter diarreia também, tá? E entre outros medicamentos que também pode ter esse efeito colateral. Abuso de laxantes, tem gente que não sabe tomar laxante ou toma laxante achando que é água, né? Então se a pessoa tem a tendência a tomar muito laxante de forma inadequada, sem necessidade, ela tende a ter irritações constantes e ter diarreia. Intolerância alimentar, então a pessoa é intolerante à lactose. Se ela toma leite, por exemplo, com lactose, ela vai ter a diarreia, porque a lactose vai ser algo estranho, não vai ser digerida e vai ser eliminada, e o corpo vai eliminar isso na forma de diarreia. E também quadros de ansiedade. Tem gente que tem ansiedade, o estômago dói, o intestino acelera, então é uma outra forma de manifestar. Não é uma diarreia nada associada a problema de saúde a nível do estômago e intestino, é mais uma questão emocional e boa parte das pessoas que sofrem de ansiedade, o intestino ele acaba acelerando um pouco. Talvez não chegue a ser uma diarreia propriamente dita naquela classificação, mas pode dar sim uma boa acelerada na função intestinal. Quais são os sintomas que podem estar relacionados à diarreia? Febre, dependendo se for uma infecção mais grave, né, do intestino, a pessoa pode apresentar febre. Perda de energia, né, apatia, porque teoricamente a pessoa não está desidratada, não está absorvendo nutriente, praticamente não está se alimentando direito, e daí a pessoa realmente fica sem energia. Perda de apetite pela própria irritação que ocorre, enfim, todas as alterações que ocorrem, né, no estômago, intestino, isso acaba cortando um pouco o nosso apetite, a pessoa come menos. Dor abdominal, cólica,
devido às contrações intestinais para eliminar aquilo que está fazendo mal. Então a cólica é uma característica. Vômitos, dependendo, né, se for uma virose um pouco mais grave, você além da diarreia, você tem um vômito associado numa tentativa também de eliminar coisas que estão erradas dentro do nosso organismo. Formação de gases, a pessoa fica estufada, fica com muitas, né, flatulências, tá? Eructações também, que são, né, o popularmente chamado arrotos, pela alta formação de gases, fermentação. E presença de muco ou pus ou sangue nas fezes, caso seja algo mais grave. Pode-se ter a presença então desses 3 elementos, muco, pus ou sangue, mas são só em casos mais extremos mesmo. Frente a um quadro de diarreia, o que nós devemos fazer? Procurar um médico caso essa diarreia fuja do controle. Se você for lá no banheiro 1, 2, 3, 4 vezes, você foi fazendo o tratamento dietoterápico adequado, né, conforme a gente vai conversar, melhorou? Beleza. Agora, se essa diarreia ela já está fugindo de controle, ela está muito intensa, não está tendo sinais de melhora, está passando de um dia, ainda mais se for uma criança ou um idoso, tem que procurar ajuda médica, não tem que esperar, porque diarreia ela é algo grave se foge do controle. Presença de sangue, tem que correr para o médico. Se tiver já com quadro de desidratação, perceber que já está mais intenso e não está dando conta em casa. E tomar medicação, obviamente, só com a prescrição. Existem aqueles medicamentos que, de certa forma, cortam a diarreia, né? Mas a gente tem que avaliar muito bem isso. Porque, por exemplo, você está com algo no seu organismo que realmente está causando uma irritação, seja um vírus, uma bactéria, enfim, e o corpo está tentando eliminar, porque tem que eliminar. Daí você toma um medicamento que corta a diarreia. Você vai segurar aquele corpo estranho, aquele micro-organismo dentro do seu corpo. E isso vai causar algum prejuízo muito grave. Então, essa questão de tomar medicamento para diarreia é só se for necessário com prescrição médica, tá? Mas nessas situações aqui você não tem que escapar, tem que ir para o médico. E quais são os cuidados nutricionais caso você esteja com um quadro de diarreia? A diarreia é justamente caracterizada pelo quê? Pelo aumento do trânsito intestinal. Está acelerado. Tudo que você bebe, ingere, a tendência é sair muito rápido. Então, a terapia nutricional ela vai ser baseada em quê? Em não irritar mais esse intestino e não consumir alimentos que acelerem a função intestinal, porque já está acelerado, já está irritado. Então, se eu for comer algo que é irritante, né, da mucosa, se eu for comer algo que acelere ainda mais, eu vou estar só agravando a diarreia. Então, eu tenho que consumir alimentos que não vão irritar e que nem vão acelerar a função do intestino. Então, a primeira orientação é, por mais que você esteja sem apetite, por mais que você esteja enjoado, tente não deixar de comer. Comer pelo menos um pouco, beber água, nem que seja de golinho em golinho. Porque se chegar num ponto que você não consegue comer, não consegue beber, porque o desconforto é tão grande, está vomitando, não para nada no estômago, tem que correr para o hospital, tem que passar um soro, alguma outra coisa que o médico prescrever. Mas se você consegue, não deixe de comer, não deixe de tomar água, mesmo que seja pouco. A alimentação, de uma forma geral, ela tem que ser leve. Então, não é para ficar comendo coisa pesada, alimento que vai demorar a digestão, alimento muito duro, vai comer de qualquer jeito e nem vai mastigar. Não, tem que ser uma alimentação leve, alimentos bem cozidos, alimentos, de certa forma, que não vão precisar muito de mastigação, muito de digestão, porque eles já estão assim bem cozidos, bem processados. Então, tudo que você for comer não deve exigir muito do seu organismo. Tem que estar, vamos dizer assim, bem facilitado o processo de digestão. Prefira alimentos como arroz, mandioca, cará, legumes como cenoura e chuchu. No caso aí do arroz, mandioca, né, você tem aquela questão do amido, né, que segura um pouco também e dá consistência às fezes. Banana, maçã, a banana tem a questão do potássio também. Você tem a maçã, que ela tem a fibra solúvel, que tende a segurar um pouco, mas a polpa da maçã, a casca você pode descartar. Torrada, biscoito tipo água e sal,
mingau de maisena. A maisena tem essa tendência também a segurar por causa do amido. Então esses alimentos eles dão mais consistência às fezes e a banana especialmente pela causa do potássio. Então se você perceber, são alimentos que não têm fibras, ou têm um mínimo de fibra possível, ou são as chamadas fibras solúveis, que tendem a segurar. Agora, verdura, por exemplo, nem pensar. Então, salada de verduras, bagaço, fruta com bagaço, casca de fruta, semente, tudo que contenha fibra, alimento integral tem que ser eliminado. Pelo momento da diarreia aguda, nada de salada, nada de fruta com casca, nada de fruta com bagaço, nada de semente. Por quê? Porque são alimentos que vão acelerar. E o que a gente quer é segurar a função intestinal para minimizar a diarreia. Outro item, beba muita água. A água é essencial. Água de coco também ajuda muito, tanto pela questão da hidratação, como pela questão do sódio e potássio, que eles vão repor as perdas do organismo. Então, a água de coco é uma ótima opção. E os chás também. A preferência sempre vai ser a água, depois a água de coco, e os chás também podem colaborar. Mas os chás que são suaves, que não são estimulantes, como chá de camomila, chá de erva doce, chá de hortelã. Então, são todas bebidas que podem auxiliar na hidratação. Evite açúcar branco e doces. Por quê? Toda a função do teu intestino foi alterada. Então, tudo que é doce demais, açúcar, esse tipo de coisa tende a fermentar. Então, a flora intestinal ela vai estar tão bagunçada, a mucosa intestinal está tão danificada, irritada, que o açúcar ali, o doce, ele não vai ser digerido, processado adequadamente. Conforto e até a diarreia. Evitar bebidas estimulantes, que a gente fala, ou irritantes de mucosa, como café, como chamate, que são coisas que tendem a irritar. Evitar o leite e seus derivados por causa da lactose. Por mais que você não seja intolerante à lactose, no quadro de diarreia nós ficamos intolerantes, porque a mucosa do nosso intestino, como ela fica irritada, ou praticamente ela se desfaz, né, as microvilosidades que absorvem os alimentos, que praticamente essa lactose não tem condições de ser digerida e depois absorvida. Então, o leite e os derivados é algo que a gente tem que eliminar na fase aguda da diarreia. E suco de frutas também ácidos, como limão, como maracujá. Então, sucos de forma geral é bom a gente evitar, principalmente os ácidos. Evitar o consumo de álcool, porque é irritante e também porque ele causa desidratação, né? Então, se você, por exemplo, já bebeu alguma coisa alcoólica, depois dá muita vontade de urinar. Então, se você tomar álcool num quadro diarreico, só tende a piorar, porque você vai perder ainda mais líquido. Evitar alimentos muito temperados e gordurosos, então temperos industrializados, pimenta, coisa picante, nada disso, já está tudo muito irritado. E gorduroso também. Alimento gorduroso demora a digestão, vou precisar de mais ácido, vai ficar mais tempo no estômago, no intestino e vai atrapalhar todo o processo de recuperação do paciente, tá? E a orientação básica é a questão do soro caseiro, que ele é essencial, é algo que acaba salvando vidas mesmo. Geralmente hoje em farmácia você encontra lá os sachês com pozinho já pronto, que você dilui em água, faz meio litro, faz 1 litro, mas o soro caseiro é aquela bebida que você faz em casa. E qual que é a receita básica? Para 1 litro de água, são 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Então, 1 litro de água, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Então, a água vai ser para hidratar, o açúcar, de certa forma, vai ser para dar uma energia e ela ajuda também na absorção de alguns componentes. E o sal vai ser para repor o sódio e também para segurar um pouco essa água, já que o sal tem o poder de, pela pressão osmótica que ele tem, pela força que ele tem, de reter essa água no organismo. Então o soro caseiro ele é essencial e vai ajudar você nesse sentido do tratamento da diarreia. Fora todas as orientações nutricionais, o soro caseiro vai ser o seu aliado para que você tenha a melhora desse quadro de diarreia. Olhar aqui algumas perguntas. Essa é clássica, né? Se diarreia é bom para
emagrecer? Obviamente que não. Né? Quando você tem diarreia, você desidrata muito. Então você vai ver depois que no outro dia, talvez você vai se pesar, vai ver colocar calça, parece que está mais larga, enfim. Mas isso, de certa forma, é uma desidratação. E tem pessoas que acabam tomando medicamento, laxantes, numa tentativa mesmo de emagrecer, de eliminar excesso de alimento, enfim. Né? E isso está totalmente errado. Porque quando a pessoa toma laxante para emagrecer para esse fim, ela acaba tendo perda de líquidos, acaba tendo perda de nutrientes, vai ter deficiência de vitaminas e minerais no organismo. E o mais importante, né, modo de dizer, será que ela está perdendo gordura? Eu acho que não. Para mim ela está desidratando, ela está perdendo massa muscular, então ela está com uma falsa sensação de emagrecimento. Então isso não deve ocorrer em hipótese nenhuma. A diarreia, de certa forma, ela não emagrece quando é um quadro clínico da doença. Pode até perder um pouco, mas é porque se desidrata bastante, né? E a pessoa, por não comer direito, às vezes indiretamente, ela acaba mesmo perdendo peso. Mas não tem gente que faz isso. Jamais, pelo amor de Deus, não faça isso. Utilizar laxante com o fim de emagrecimento. O amido de milho. Amido de milho é bom para acabar com a diarreia? Justamente o amido ele tem esse sentido de segurar, de prender. Até você tem aquela orientação, né? Se você tem o intestino preso, é bom evitar maisena, mingau de maisena, porque justamente ele tem essa propriedade de segurar, de dar volume para as fezes, né? Acaba formando um gel ali que acaba segurando. Então o amido de milho, de certa forma, como eu falei lá no exemplo do mingau, né, os antigos fazem lá água com maisena, colocam limão, isso realmente tem a sua funcionalidade. Então o amido sim, ele ajuda. Porque quando viajamos, o intestino prende ou solta? Isso tem a ver mais com a questão do seu comportamento em si. Tem gente que quando viaja, sai de casa, não fica nem um pouco à vontade para fazer principalmente o número 2 fora de casa. Vai para casa de um parente, vai para casa de alguém, trava, né? Ficar 10 dias viajando, fica 10 dias travado. Então isso é mais uma questão psicológica. Tem gente que vai, no caso eu, não importa onde está, que continua funcionando igual um reloginho. É em casa, fora de casa, enfim. Mas é uma questão psicológica, nem é problema de intestino, nada. É uma questão sua, que você não se sente à vontade de fazer em outro lugar. Então, né, isso acaba gerando um efeito em todo o seu funcionamento e acaba travando. Você não vai. Tá? Então é uma questão psicológica mesmo. E é só uma coisa que não está aqui na pergunta, é que depois que a diarreia é sanada, ela melhora, é normal depois que você tem alguns dias de intestino preso. Não queira ter a diarreia, no outro dia sarou e no outro já está funcionando normal. Não é a tendência, porque de certa forma você limpou o seu intestino, não tem mais nada lá. E daí você vai começar com essa dieta que eu comentei com vocês, vai reintroduzindo os alimentos aos poucos, lá pelo segundo, terceiro dia, você vai voltando com o leite, você vai voltando com as verduras e com as frutas, e daí o teu corpo ele vai começar a ter substrato para a formação das fezes. Então o intestino preso após um quadro de diarreia, ele é normal, por 1, 2, 3 dias, tá? E existem alimentos que causam diarreia. Por que cerveja causa diarreia em algumas pessoas? Geralmente há alimentos que tem a questão de ser alimentos mais irritantes, que a pessoa ela pode ter uma sensibilidade, então às vezes para uma pimenta, para algum tempero em específico, a pessoa pode ter uma aceleração do intestino, não digo uma diarreia, naquela característica de fezes aguada várias vezes, mas pode acelerar o seu intestino sim. Se o leite, a pessoa tem intolerância à lactose, ela pode ter um quadro de diarreia também. E só um exemplo, às vezes a pessoa tem intolerância a alguns alimentos aí que fogem totalmente do padrão. Então vou dar até o meu exemplo. Se eu comer hortelã, fazer um suco de abacaxi com hortelã, por exemplo, eu tenho diarreia. Ah, mas pelo hortelã? Pelo hortelã. Por quê? Porque eu não sei, tem alguma coisa no hortelã que não me faz bem e eu não posso comer, porque se eu comer, eu vou ter uma diarreia bem diarreia mesmo. Então existe essa questão da tolerância individual a determinados alimentos. E por que a cerveja causa diarreia em algumas pessoas? Na verdade, eu nunca tive contato com uma pessoa que pode ter causa da diarreia, né, a cerveja.
Creio que a pessoa pode ser mais sensível a algum componente da cerveja lá, ou até pelo próprio álcool, que o álcool é irritante da mucosa, e isso pode, de certa forma, acelerar um pouco. Não sei se pode chegar a uma diarreia para valer, mas pode acelerar, porque o álcool, de certa forma, é um irritante de mucosa, ou a pessoa tem uma intolerância lá a algum componente da cerveja, algo que não é tão comum, assim como é com a hortelã, e acaba acontecendo comigo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? O que eu deixo para vocês de atenção é que quando houver um quadro de diarreia, dê atenção, né? Não menosprezem, verifique o tempo que você acaba tendo diarreia, principalmente se é um idoso ou uma criança. Preste atenção aos sinais de desidratação. Tome cuidado com o que você come, né? Obviamente, enquanto você tiver o quadro de diarreia e no período de recuperação, para que você possa minimizar essa diarreia, possa minimizar a desnutrição, a desidratação, pode minimizar a questão das deficiências nutricionais. Então dê a atenção necessária e se não melhorar, vá para o médico para buscar tratamento, buscar uma solução. E uma coisa que é essencial também para evitar diarreia é a questão da higiene no geral. For comer fora, tome cuidado também onde você vai comer, preste atenção de forma geral, né, na higiene do local, do restaurante, para evitar também o risco de toxificação alimentar. Então são orientações gerais. Então, tomem cuidado com a alimentação, se hidratem bastante e se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe aí, tá? Curtam o canal Profissão Nutrir, deixe lá os comentários, dúvidas, se tiver alguma pergunta, não deixe de escrever. E espero que tenham gostado e a gente então se vê na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até lá!